O patrão ficou maluco. Todos os sinais de repetição em apenas um vídeo. E de bônus, vou liberar todos os PDFs das animações que vocês vão assistir. Para receber, basta mandar uma mensagem no Instagram do Prince Instituto de Música dizendo qual é o seu e-mail. Assim você não precisa ficar voltando aqui no vídeo várias vezes quando pintar uma dúvida. E se você for dar uma aula, você vai ter material organizado, enxuto, colorido, seus alunos vão, amar. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Prazeres, professor do Prince Instituto de Música e também percussionista. Ritornello, do italiano refrão. O ritornello indica a repetição de um trecho musical até um ritornello anterior ou para o início da música, caso não haja nenhum ritornello antes. O sentido de ação do ritornello é indicado pelos dois pontos, e na parte oposta funciona como uma barra comum. Vejamos por partes. Vamos até o primeiro ritornello. Voltamos para o início da música. Dessa vez pulamos o primeiro ritornello e seguimos até o final da música, onde vamos encontrar um novo ritornello, obrigando-nos a voltar. Porém, dessa vez não voltamos para o início da música, e sim para o primeiro ritornello mais próximo. Seguimos até o final e encerramos. E se essa frase fosse um trecho musical? Como seria lida com esse ritornello? Como o ritornello indica a repetição, repetiríamos a frase duas vezes. Quando queremos que um mesmo trecho musical seja tocado mais de duas vezes, indicamos com um número em cima do ritornello. E se essa frase fosse um trecho musical, como seria lida com esse ritornello? Apenas repetiremos 4 vezes tudo que está entre um ritornello e outro. O fade indica que devemos começar a música com o volume mínimo possível e aumentar gradativamente até que alcancemos o volume adequado para a execução da música. O fade out indica que devemos reduzir o volume da música gradativamente até que nada mais seja escutado, respeitando as indicações de repetição. Da capo, termo italiano que significa do começo. E como o próprio nome diz, assim que atingimos esta indicação, devemos voltar para o início da partitura. E todas as repetições voltam a valer e devem ser executadas, com exceção do próprio da capo. Aqui vamos tocar até o primeiro ritornello. Em seguida voltamos para o início da música e seguimos até o final. Chegando no da capo, retornamos para o início da música. Novamente lemos até o primeiro ritornello. Por conta do mesmo, repetimos novamente do início da música e agora lemos até o final. E se essa frase fosse um trecho musical?
Como responderíamos ao da capo? Como o da capo indica que devemos retornar ao começo, então a frase é lida duas vezes. Capite? Quando informamos abaixo do da capo sem repetição, voltamos à música do início, porém nenhum ritornelo ou casa 1 serão executados. Vamos ver passo a passo. Lemos até o primeiro ritornelo. Retornamos para o início da música e seguimos até o final. Quando chegamos no da capo, retornamos para o início. Só que dessa vez pulamos o ritornelo e seguimos até o final da música. Segno. Termo italiano que significa sinal. O seno funciona como um alvo. Ao seno indica que devemos voltar para o seno que está sobre algum compasso anterior. Note que ao seno é o comando e o sinal seno sobre o compasso apenas o alvo. Vamos ver por partes. Lemos até o primeiro ritornelo. Como temos um ritornelo anterior, voltamos para ele. Daí seguimos até o final da música. Com a indicação ao seno, sabemos que devemos voltar para o seno mais próximo. E seguimos a partir do compasso que tem o seno sobre ele. Novamente fazemos a repetição do ritornelo e depois vamos até o final da música. E se essa frase fosse um trecho musical, como seria lida? Uma primeira vez, a frase lida por inteiro e por conta da indicação ao seno, voltamos para a palavra que tem o seno sobre ela, seguindo até o final. Dal segno al fine. Seno do italiano é sinal, e como já vimos na aula anterior, determina o compasso em que retornaremos ao encontrar o comando ao seno. Nesse caso, temos dal seno al fine, do italiano, do sinal ao fim. Na prática, quer dizer que devemos voltar ao seno e encerrar a música no compasso que tem fine escrito sobre o mesmo. Note que passaremos pelo fine uma primeira vez, e só na segunda repetição que este comando surtirá efeito. Vamos ver passo a passo. Seguimos a música até encontrar o primeiro ritornelo. Voltamos para o ritornelo mais próximo e vamos em direção ao final. Seguindo a indicação dal seno al fine sem repetição, voltamos para o compasso que tem o seno sobre este e encerramos no compasso que tem fine escrito sobre o mesmo. E se essa frase fosse um trecho musical, como seria lida? Lemos a frase inteira até chegar na indicação dal seno al fine. Voltamos para a palavra que tem o seno sobre a mesma e encerramos na palavra que está abaixo da indicação fine. Da capo al fine, do italiano, do início ao fim. Assim que atingimos esta indicação, devemos voltar para o início da partitura e encerrar a música no compasso que tem fine escrito sobre o mesmo.
Lembrando que este só é respeitado após termos passado pelo comando do começo ao fine. Vamos por partes. Lemos até o primeiro ritornelo, retornamos para o início e seguimos até o final da música. Por conta da indicação do começo ao fine, retornamos para o começo, repetimos novamente por conta do ritornelo e seguimos até fine, onde encerramos. E se essa frase fosse um trecho musical, como seria lida? Uma primeira vez inteira e na segunda vez a partir do começo por conta do da capo, encerrando no fine. Casa de primeira e segunda vez. Esse comando é usado para dar final diferente a um trecho musical. Na primeira vez, lemos até o ritornelo, que é obrigatório escrever, e na segunda vez, saltamos a casa 1, tocando a partir da casa 2. Vamos ver por partes. Seguimos até o primeiro ritornelo. Voltamos para o início, e agora vamos pular a casa 1 e seguir a partir da casa 2. E se essa frase fosse um trecho musical, como seria lida? Do início até o ritornelo e novamente do começo, pulando o conteúdo da casa 1. Da capo al coda. Do italiano, do começo à cauda. É parecido com a casa de primeira e segunda vez, com uma pequena porém grande diferença. Enquanto as casas servem para mudar o final de uma frase, a coda leva a um trecho musical muito maior, podendo ser inclusive uma frase totalmente diferente da que está sendo pulada. Vamos ver por partes. Seguimos a música até encontrar a indicação da capo ao coda. Por conta do da capo, voltamos ao início da música. Ao encontrar a informação to coda ou apenas o símbolo coda, pulamos para a próxima coda. E se essa frase fosse um trecho musical, como seria lida? Lemos até a indicação da capa ao coda, voltamos para o início e quando chegamos na coda, pulamos para a próxima coda. Vamos fazer uma revisão do que estudamos nas aulas passadas, vendo da capo e casa de primeira e segunda vez. Vamos fazer a leitura até o primeiro ritornelo. Retornamos para o início da música. Seguimos até onde começa a casa 1 e pulamos para a casa 2. Daí vamos até o final da música. Como não há menção sobre deixar de fazer as repetições, por conta do da capo, retornamos para o início da música e vamos até o primeiro ritornelo novamente. Respeitando o ritornelo, voltamos para o início da música e agora vamos pular a casa 1, seguindo pela segunda casa até encerrarmos. Dal seno al coda. Como já vimos em vídeos anteriores, quando desejamos voltar para uma parte específica da partitura, que não seja o começo, usamos o símbolo seno.
E quando desejamos pular de uma parte da música para uma parte posterior, usamos o símbolo coda. E o comando que nos leva aos símbolos seno e coda são respectivamente dal seno ao coda e to coda. De uma forma simples, o comando diz: retorne ao seno e depois pule para a coda. Então vamos ver por partes. Passaremos pelo sinal seno, o que indica que em algum momento voltaremos para ele. Depois passamos pelo sinal coda ou to coda, sabendo que ali já vai acontecer um pulo. Quando chegamos na indicação dal seno ao coda, pulamos para o compasso que está sobre o sinal seno. Ao chegar na indicação to coda ou coda, pulamos para a coda que está depois do comando dal seno ao coda e seguimos até o fim da partitura, caso não haja nenhum outro sinal indicando algo contrário. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Assim mais conteúdos como esses vão ser produzidos.